Ezequias, escrutínio, camerlengo, bispos, arcebispos, conclave. Essas palavras devem estar povoando a sua vida nos últimos dias. Lamentavelmente, a Igreja Católica, mas a humanidade como um todo, perde um grande humanista, o Papa Francisco. Se foi, e o nosso tema hoje é o Papa Francisco, o papado, o Vaticano e, claro, o impacto disso de alguma forma na cultura. Antes de eu continuar, você ativa o sininho, favorita o nosso canal, segue a gente e no final fica para deixar um comentário, a gente adora. O programa de hoje trata de 5 filmes e uma série. Quais são? São filmes que tratam, evidentemente, o ambiente do papado, esse ambiente cheio de dogmas, mistérios, ritos e rituais que você deve estar acompanhando, sendo religioso ou não, sendo cristão ou não, não importa a sua tendência religiosa, a gente está invadido nos últimos dias e vai ficar por algum tempo por todas essas palavrinhas que eu falei no começo e por todos esses mistérios, ritos e rituais que estão, como nunca, sendo televisionados e globalizados mundo afora para todo mundo e a gente não consegue escapar. Não consegue escapar do legado do Papa Francisco e não consegue escapar das muitas dicas que existem sobre esse ambiente do Vaticano. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu começo falando do filme Conclave. Esse você deve ter ouvido falar, muito, concorreu a todos os prêmios de um jeito ou de outro, esteve no BAFTA, esteve no Oscar, esteve no Globo de Ouro, Isabella Rossellini concorreu a vários prêmios. Enfim, o filme é um sucesso do ano passado, 2024, baseado num livro e tem no elenco, como eu já disse, Isabella Rossellini, Ray Fiennes, John Lithgow e um elenco incrível de atores vivendo todas aquelas intrigas do Vaticano. Chama atenção a esse filme principalmente pelo fato de que o filme começa com a morte de um papa e vai tratar, claro, do conclave, da reunião dos cardeais para a eleição de um novo papa. Esse filme aponta uma coisa que se fala muito e tem se falado muito recentemente. A ideia de que quando um papa morre, ele já apontou de um jeito ou de outro, pistas, sinais sobre quem ele gostaria que fosse o seu sucessor. E o filme trata disso. Quem é o sucessor que o Papa morto apontou como uma possibilidade de continuidade. E este Papa, a ser eleito, será o grande mistério do filme todo. Mas o filme não trata só sobre a eleição do Papa. Ele trata de temas muito espinhosos para a Igreja Católica até hoje, principalmente a questão das mulheres no Vaticano, que o Papa Francisco alargou de alguma forma a participação delas nas decisões do Vaticano, e a relação da Igreja com a comunidade LGBTQIAPN+. Não vou dar spoiler, mas recomendo que você assista o filme e aguarde as surpresas finais que o filme traz, porque são reveladoras. Conclave, por ser um filme do ano passado, nos mostra aquela praça em frente ao Vaticano, povoada de pessoas com telefones celulares, a multiplicidade de imagens dentro da imagem, que é um pouco o que a gente tem vivenciado nas nossas redes. E trata de um outro assunto muito espinhudo, também relativo às mulheres: abuso sexual dentro da igreja e com mulheres. Fique atento, se você é mulher, se você não é mulher, se você gosta da Igreja Católica ou não gosta, não importa, é legal conhecer Conclave e saber disso tudo. Nosso próximo filme é um filme de 2019, dirigido por Fernando Meirelles, Dois Papas. Um filme que é originado de uma peça de teatro, está em cartaz neste momento em São Paulo e merece ser visto. Dois Papas foi prejudicado por algumas questões. A primeira delas é o fato do ano de produção e o ano de lançamento, justamente na pandemia. Então faz com que o filme não seja visto por grandes massas, nem chegue muito às grandes premiações, num ano em que se cogitou, inclusive, não ter premiações, as premiações foram com distanciamento, os filmes foram lançados de forma questionável. Dois Papas entrou nesta safra de 2019 e 2020. Mas é importante a gente ressaltar o encontro de Jonathan Pryce vivendo Jorge Bergoglio e vivendo o Papa Ratzinger, Bento XVI,
ninguém menos que Anthony Hopkins. É um encontro fictício, talvez tenha ocorrido, talvez não tenha ocorrido. É um encontro que trata sobre uma antiga igreja e uma nova igreja que apontava a partir de Bergoglio. O filme também traz, em flashbacks, imagens em preto e branco sobre o passado de Francisco. Jorge Bergoglio, argentino, teve um passado de resistência na Argentina, mas um passado muito questionável. Alguns dizem, inclusive, que ele foi colaboracionista com os regimes de força na Argentina. Outros dizem que não, que ele fez o possível para manter a dignidade e preservar a vida de colegas que eram, sim, da resistência na Argentina. Isso fica um pouco no ar, vale a pena você ver. Percebe como esses filmes que tratam do Vaticano, tratam dos papas, sempre trazem um quê de intriga internacional, um quê de política? Dois Papas não fica fora disso. Dois Papas também trata desses temas e vai mais longe. Fala de humanismo, fala sobre como dois homens muito diferentes podem se encontrar no meio do caminho. E esse meio do caminho é a fé, é a gerência dos cristãos sobre a terra. E aí a gente vê a escolha de Francisco para ser Papa. E é muito interessante porque Fernando Meirelles, primeiro, a narrativa da globalização imagética, da grande mídia tratando desse fenômeno do Papa. Em segundo, o flashback, sempre em preto e branco, contando um pouco a vida pregressa de Bergoglio. Terceiro, o encontro dos dois, eventualmente para discutirem temas sobre a igreja. E quarto, a eleição de Bergoglio propriamente. E aí mostra como é o voto, como é o ritual, como que vai ser, inclusive, o ritual agora para o novo Papa, como cada votante faz uma declaração e um juramento, como esses votos são queimados dentro de uma fornalha, como se coloca um produto químico para que a fumaça seja sempre preta, ou seja, revela os segredos do conclave, coisas que a gente nunca vê e que nunca verá, porque elas não são televisionadas. Então o filme simula todo este rito em torno do Papa Bergoglio, o Papa Francisco. E no caso de Dois Papas, o assunto não é apenas político, também é a corrupção dentro do Vaticano. E é justamente quando o Papa Francisco, Jorge Bergoglio, entra para o Vaticano como Papa, como Sumo Pontífice, que ele se depara com toda a crise que o Vaticano enfrentava com relação especialmente às questões de abuso sexual de crianças, principalmente com padres nos Estados Unidos. Mas não só, trata também da corrupção do Banco do Vaticano, das questões envolvendo dinheiro e poder financeiro pelo mundo afora. Coisas que são tratadas em algumas séries também que você pode ver sobre a Itália. Sempre o Vaticano aparece tratando de questões de corrupção e de dinheiro, propriedades, transações escusas envolvendo cardeais, envolvendo núncios apostólicos e outras figuras ali do Vaticano. O filme de Meirelles toma cuidado para mostrar um Vaticano cheio de obras de arte, de imagens da Virgem Maria, tem uma muito significativa da Virgem pisoteando o dragão, a serpente com o menino Jesus no colo, muito significativo da Santa Madre Igreja pisando o mal, né? Pisoteando o mal, tentando se livrar da corrupção, é um símbolo do filme. A trilha é caótica, a trilha vai de ABBA a Beatles e passa por coisas argentinas, é um caos, uma salada russa, argentina, italiana, mas o filme resulta interessante, recomendo que você veja, e se você estiver em São Paulo e conseguir assistir Dois Papas no teatro, vale a pena. O terceiro filme que eu quero falar é Amém. Amém é um filme do grego, naturalizado francês, Costa Gavras. Costa Gavras, famoso, conhecido por filmes como Missing, Estado de Sítio e o lendário Z, ainda nos anos 60, que ganhou a Palma de Ouro, todos filmes muito políticos, filmes de intriga internacional. Ele também não foge de fazer um filme sobre o Vaticano. E ele vai tocar, de novo, num dos calos da Igreja Católica, num dos calos do Vaticano, que é o colaboracionismo do Vaticano com o nazismo na Segunda Guerra Mundial.
O filme de Costa Gavras é baseado numa peça de teatro ali de 1962, 1963, uma peça de teatro chamada O Vicário, ou O Vigário, como querem alguns em português. O filme conta a história real, verídica, de um alemão, nascido ainda quando havia a Prússia, chamado Kurt Gerstein. Kurt Gerstein é responsável por coletar provas da existência do Holocausto. O filme remonta desde 1936 até 1945, um espectro de tempo em que o nazismo começa a lançar a sua mão sobre o extermínio de pessoas, não apenas judeus, mas também ciganos, homossexuais, comunistas, pessoas com deficiência intelectual, deficientes físicos. Os nazistas exterminaram todas essas pessoas em massa durante pelo menos 8 anos. O filme fala disso e de como Kurt Gerstein juntou essas provas e todo esse processo. Você vai me perguntar, Gerson, mas o que isso tem a ver com o Vaticano? Havia relatos de muitos padres e freiras que juntavam provas também sobre esse extermínio e tentavam convencer o Vaticano a se pronunciar mundialmente. Tentavam convencer o Papa. Inicialmente o Papa Pio XI, que ficou no papado até 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e depois do Pio XI, Pio XII, que também se manteve calado. Ambos os papas fizeram um acordo com o nazismo, de modo que Hitler não atacasse nem os cristãos e nem os cristãos convertidos. A coisa só muda um pouco de figura quando Hitler começa a atacar os judeus convertidos, que eram convertidos justamente para escapar ao extermínio. Hitler começa também a atacar. Mas muito tardiamente, o Vaticano vai fazer um pronunciamento. Todo mundo esperava que Pio XII se pronunciasse ali do poder do Vaticano com relação a essas atrocidades, especialmente porque Pio XII estava seguro no Vaticano, protegido inclusive do fascismo de Mussolini, naquela Itália que também estava envolvida na perseguição a todos os judeus. Tanto que Mussolini, em acordo com Hitler, manda embora de Roma mais de 1 milhão de judeus e ciganos que estavam por lá. Aqui no Brasil, a gente também sabe que Getúlio Vargas mandou, por exemplo, para o nazismo Olga Benário Prestes, e outras pessoas também foram da Argentina, todas enviadas para o nazismo. Mas isso é outra história, isso é outro filme. Toda essa presença católica religiosa a gente vê no filme a partir da presença de franciscanos e jesuítas. E é um padre jesuíta, veja só que coincidência, né? O nosso Jorge Bergoglio, que se foi, era um jesuíta, chamava Francisco em homenagem a São Francisco Xavier e São Francisco de Assis. E nesse filme Amém, existe um padre jesuíta que tenta o tempo todo entrar em contato com Pio XII e convencê-lo de maneira infrutífera. Então esse padre, um jovem padre jesuíta, se lança ao sacrifício, mas não vou dar mais spoilers para você. Nosso quarto filme é uma comédia. Sim, se fez comédia sobre o papado, sobre o Vaticano. Essa comédia é uma comédia chamada Habemus Papam. Essa frase a gente vai ouvir a qualquer momento, daqui a uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, talvez até quando você esteja vendo esse vídeo, já haja um novo Papa. Habemus Papam significa temos um Papa. Essa frase é dita, anunciada no terraço, assim que o Papa é escolhido e eleito, antes dele ser apresentado para a multidão, alguém vai ao terraço e diz Habemus Papam, e a multidão lá embaixo vai ao delírio. Então é apresentado o novo Papa e o novo Papa faz a sua primeira homilia, a sua primeira mensagem aos que estão ali reunidos esperando para conhecê-lo. Habemus Papam mostra a eleição de um Papa vivido por Michel Piccoli, grande ator franco-italiano, que você pode ver em outras comédias sensacionais. O filme é dirigido, produzido e escrito por Nanni Moretti, que também atua no filme. Bom, qual é o mote desse Habemus Papam? O Papa é eleito,
ele vai entrar, tem todo o conclave, você vai ver o conclave é um pouco mais leve, porque trata-se de uma comédia, não é uma comédia de gargalhar, mas é uma comédia de situação. O Papa é eleito, tem todo o conclave, os votos, a fumacinha, tudo aquilo que tem direito, mas o grande barato do filme é que quando Michel Piccoli, todo paramentado, vai entrar, ele amarela. Isso mesmo, ele fica com medo, ele tem pânico e escapa. E aí todo mundo fica com aquele sorriso amarelo e tem que ir ao terraço e dizer assim, olha, o Papa foi escolhido, mas ele vai entrar em oração e vai ficar um tempo em oração. E para a mídia, para toda a sociedade, então, fica o fato de que o Papa está recolhido em oração. O Papa está em pânico, não quer sair, e aí eles arranjam para ele um psiquiatra. E vai um psiquiatra conversar com o Papa para tentar resolver as questões de pânico que o Papa tem. O psiquiatra é vivido pelo Nanni Moretti, que tem uma esposa que também é psiquiatra. O Nanni Moretti vai e fica preso dentro do Vaticano porque não pode sair. Uma vez que todo mundo está lá para o conclave, para a eleição do Papa, ninguém sai. Hoje já se sabe que muitos representantes do cardinalato não ficam dentro do Vaticano. O Vaticano não tem condição de hospedar hoje mais de 150 votantes do cardinalato. Então eles ficam em alguns lugares, mas toda vez que eles entram, eles ficam em clausura. E aí fica o Nanni Moretti lá dentro com o Papa saindo do Vaticano eventualmente para ser atendido pela psicóloga, e o Papa escapa de uma consulta e vai andar por Roma. Vai andar por Roma, conhecer as pessoas andando de ônibus, vai aos bares, vai comer um pedaço de pizza e se depara com um grupo de teatro. E ele sempre sonhou ser ator. É um pouquinho do nosso João Paulo II, que também foi ator, também foi uma pessoa de teatro. É um pouquinho dele ali nessa composição desse personagem, um personagem muito doce. E fica a pergunta: será que o Papa volta? Será que o Papa não volta? Enquanto isso, lá dentro do Vaticano, os cardeais se organizam em partidas de vôlei e partidas de basquete. Vale a pena ver aquele bando de homens de saia num verdadeiro clube do Bolinha, jogando basquete e as freiras ali em volta só torcendo. Recomendo que você veja Habemus Papam. Está por aí nas plataformas de streaming. O quinto filme é um filme que se chama As Sandálias do Pescador. Bom, fato curioso é por que o filme chama As Sandálias do Pescador, The Shoes of the Fisherman. Porque Pedro, o primeiro papa de que se tem notícia, ou considerado pela igreja o primeiro papa, Pedro era um pescador. E toda vez que um papa é eleito, ele está calçando os sapatos do pescador, as sandálias do pescador. É um filme de 1968. Essa data, o papa em vigência era Paulo VI. O filme é um filme bastante old school, poderíamos dizer assim, um pouco antiquado. É um filme em padrões muito americanizados, mas o que ele tem de interessante é que ele tem uma intriga internacional baseada na Guerra Fria. É um conflito entre Rússia e China, os americanos se envolvem e o Vaticano, como Estado político, também se envolve. Além disso, é a eleição de um Papa russo, vivido por Anthony Quinn. O filme tem um elenco incrível, como eu já disse, Anthony Quinn, Vittorio De Sica, John Gielgud e Laurence Olivier, vivendo ali os cardeais, e Anthony Quinn vivendo o Papa russo que vai ser eleito. É muito interessante ver algumas imagens que são criações a partir da ideia de um QG de informação chinês, um QG de informação russa, como se tem essa ideia bem naquele momento da Guerra Fria mesmo, né, no auge da Guerra Fria, 68. É muito curioso a gente ver uma mídia que não é a mídia como a gente vê hoje, uma mídia um pouco mais estacionada, um pouco mais dura, jornalistas um pouco mais duros. Tem um conflito amoroso ali completamente desnecessário. E tem ali como o Papa se coloca como figura que vai ser o salvador da pátria
nesse conflito China-Rússia. É interessante ver esse, como eu já disse, esse clube do Bolinha, feito de homens vestindo saias, todos fumando charutos, bebendo uísque com seus vícios, jogando baralho ali dentro do Vaticano, e a gente vê isso em outros filmes sobre o papado. E é interessante a gente ver como esse Papa que saiu do campo de concentração na Sibéria e virou Papa, como ele não se relaciona com tudo isso, como ele se mantém à parte de tudo isso. Também é interessante ver as pessoas ali na praça em frente ao Vaticano, gente usando luvas, mulheres com suas bolsinhas, chapéus, bem 1968, muito diferente do que a gente vê nos outros filmes. É um filme muito vintage e é muito agradável essa experiência vintage de ver o filme, primeiro porque ele tem uma cinematografia muito da época, com uma trilha de abertura, uma trilha de intervalo. É um filme longo, então tinha intervalo, as pessoas saíam da sala de cinema para tomar um refrigerante, tomar um café e voltavam. Aí tem uma trilha que é tocada antes de começar a segunda parte do filme, que eles chamavam de intermission, né? um intervalo, uma trilha de intermission. A trilha foi indicada a Oscar, foi indicada a Globo de Ouro, é a melhor parte do filme. A trilha é uma trilha bem old school, de produções estadunidenses daquele período, bem anos 50, 60. E como eu disse, 5 filmes e uma série. A série é The Young Pope. The Young Pope com Jude Law e Diane Keaton. É uma fantasia, uma série, tem 2 ou 3 temporadas, não me lembro bem, mas é uma série com a ideia de que um papa estadunidense, Jude Law, chegaria ao Vaticano, inclusive pela força desta mulher que o adotou, uma freira, que é vivida por Diane Keaton. Recomendo The Young Pope não só por isso. É um papa muito moderno, que fuma, que bebe, que se relaciona com as pessoas de maneira meio dúbia, tem um caráter meio duvidoso, mas que tem momentos muito místicos. Então ele tem visões, ele tem desejos que se realizam. É bem interessante ver The Young Pope. Tem uma coisa com uma linguagem muito moderna, bastante moderna, inclusive. Recomendo você assistir The Young Pope, uma série também sobre o Vaticano, sobre os papas. Os nossos programas aqui no Teatro Sangue Frio sempre são muito relacionados com o que está acontecendo agora, mas eles servem para você voltar no tempo, ir adiante, imaginar coisas. E eu trouxe hoje aqui um trechinho da homilia que Francisco, o Papa Francisco, escreveu para ser lida no Jubileu da Cultura, que foi celebrado este ano no Vaticano, em fevereiro. Ele já estava internado, mas ele escreveu esse texto, e é um texto dirigido às pessoas da cultura. E eu vou encerrar o programa de hoje lendo, tomei a liberdade de trazer a minha cola, e vou ler esse trechinho da homilia que Francisco escreveu para as pessoas de cultura. A vossa missão não se limita a criar beleza, mas a revelar a verdade, a bondade e a beleza escondidos nos recantos da história, a dar voz a quem não tem voz, a transformar a dor em esperança. Vejo em vocês guardiões e guardiãs das bem-aventuranças. Vivemos num tempo em que se erguem novos muros, em que as diferenças se tornam um pretexto para a divisão, em vez de serem uma oportunidade de enriquecimento recíproco. Mas vós, homens e mulheres da cultura, sois chamados a construir pontes, a criar espaços, espaços de encontro e diálogo. São chamados a iluminar as mentes e aquecer os corações. Papa Francisco. O Teatro Sangue Frio fica por aqui. A gente volta semana que vem com um papo legal com Bruna Longo sobre o trabalho de corpo para teatro. Você não pode perder. Fica ligado, manda o link para os amigos, compartilha no Zap, deixa aqui a sua mensagem e ativa o sininho. Até a próxima!